Mateus capítulo 14, versículo 22 até o versículo 32, e eu faço a leitura em nome de Jesus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava forte contra ele, à alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Palavra de Deus para as nossas vidas essa noite. Coragem, é Deus, não tenham medo. O Senhor disse a Pedro: "Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Não duvide. Se o Senhor está te chamando, não duvide. Ele tem um milagre para a sua vida. Ele tem algo maravilhoso para a sua vida. Quem crê nisso? Amém. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Amém? Os tempos que nós vivemos hoje, facilmente nós somos distraídos. O nosso foco, facilmente, ele é roubado por um flash de telefone. Basta um flash de telefone e uma conversa é interrompida. Basta um flash de telefone e um jantar em família, ele é distraído, ele acaba ali. Basta um flash de telefone e uma reunião em uma companhia, ela é distraída, ela é tirada da sua atenção. Uma simples tela tem sido o maior ladrão do nosso precioso tempo. Cada vez mais, nada contra o aparelho telefônico, sem ter mencionado o nome ainda, mas cada vez mais novo, cheio de coisas novas, facilitando a nossa vida, verdade ou não? O telefone facilita ou não a nossa vida? Ocupa ou não ocupa o nosso tempo? Nos distraindo e tirando a nossa atenção. Tem sido também o maior ladrão de todos os tempos, dos nossos filhos, das nossas crianças e, por que não dizer, da humanidade. É uma coisa que sabemos, é uma coisa que concordamos, é uma coisa que falamos e, na sua maioria das vezes, não fazemos nada para acabar com isso. Uma simples mensagem respondida em um app, em um telefone, num WhatsApp, um message, um e-mail, um simples rolar de dedos te toma 20, 30, 40, 50 minutos do seu tempo e vai cada vez mais te distraindo da presença de Deus. O desejo excessivo pelo dinheiro também te afasta do Senhor, também te distrai. O desejo excessivo pela riqueza, pelo poder, pelo sucesso, pelos seus propósitos, sem a direção de Deus, também te distrai, também te tira da presença de Deus. Tudo ao extremo que não tem direcionamento de Deus, te distrai e te tira da presença de Deus. Por isso, Pedro afundou. Algo lindo. Não era o propósito do Senhor que ele não chegasse até ele. Por isso, tomou um puxão de orelha. Homem de pequena fé. Porque o propósito era que Pedro andasse até ele, chegasse até ele. Mas um simples minuto de ter olhado para o vento, para as dificuldades, ele afundou. Jesus, em seu primeiro versículo aqui onde lemos,
no capítulo 14, no versículo 22, ele diz, ele obriga, ele insistiu com os seus discípulos. E na tradução Almeida, revisada e corrigida, a Bíblia diz, obrigou os discípulos que entrassem no barco. Vemos um episódio onde um barco, junto com os discípulos, é castigado, fustigado por ondas. Nós sabemos que alguns daqueles discípulos ali eram pescadores, eram intendentes de um mar, de um lago onde pescavam. Por que Jesus os insiste? Por que Jesus os manda? Normalmente, se alguém insiste com nós em algo, ou nos manda fazer algo, nos obriga a fazer algo, é porque aquele algo nós não queremos fazer. Mas Jesus pede aos discípulos que vão à frente e diz, eu encontro com vocês do outro lado. Eu imagino, a Bíblia não me diz, mas eu imagino que provavelmente o tempo estava feio. Provavelmente se armava ali talvez uma tempestade. Ou os ventos já estavam fortes, para que aqueles discípulos não quisessem entrar naquele barco. Até porque, momentos antes, porque a Bíblia disse logo em seguida, e esse logo em seguida foi após a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles tinham acabado de viver um milagre maravilhoso com a presença de Jesus. Mas agora Jesus os manda sozinhos naquele barco. Insiste para que eles entrem ali. E eu começo essa noite a falar sobre o perigo das distrações. Uma palavra para você. Não se distraia. Olhos fitos no Senhor de Jesus. O propósito de Jesus, sim, repetindo pela necessidade, era que Pedro andasse até ele e não fosse interrompido aquilo que Deus tinha para a vida dele, aquele propósito, como é para a minha vida e para a sua vida. Se o Senhor Jesus é aquele que está direcionando a sua vida e Ele está te chamando, é porque é para você ir até o final. Ele tem algo maior para a sua vida, Ele tem uma bênção para a sua vida. Não é para você parar no meio do caminho, não é para você afundar no meio do caminho, é para você chegar até Ele. Mas Pedro afundou. E as distrações têm feito com que muita gente afunde. Provavelmente aqui lembramos e pensamos de planejamentos, de propósitos, de sonhos que foram interrompidos porque algo nos distraiu. Uma palavra negativa, a falta de fé. Uma distração interrompeu algo que Deus tinha para nossas vidas e nos fez afundar. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para declarar sobre a sua vida. Se o seu caso é o caso de Pedro, que olhou para os problemas, que olhou para aquelas ondas, que olhou para aquele vento, com os seus olhos fitos no Senhor, você vai chegar até Jesus. O propósito do Senhor Jesus para a sua vida vai se cumprir. O projeto que Ele tem para a sua vida será realizado se você manter os seus olhos em Cristo. Se você manter os seus olhos em Jesus, o projeto para a sua vida é que se cumpra. É esse o plano dele para a sua vida. Quem recebe essa palavra, dá um aplauso para Jesus. Jesus estava bem do lado deles. Houve um diálogo. Pedro diz a Jesus, se é você, Senhor, mande que eu ande até você. Nós reconhecemos a voz de alguém sem estar vendo essa pessoa. Verdade ou não? Nós reconhecemos. Muitas das vezes não recebemos, e na maioria das vezes não recebemos, a nossa bênção, porque a nossa atenção está no lugar errado. O vento distraiu Pedro. O que tem te distraído? Faça uma autoanálise própria do que tem roubado o seu tempo. Quais são os ventos que têm batido no barco da sua vida? Talvez uma enfermidade? Talvez o seu sucesso que ainda não chegou? Talvez um propósito que ainda não se cumpriu? O que tem roubado o seu tempo? O telefone
tem roubado o seu tempo? Tem tirado o seu tempo de comunhão com seus filhos, com a sua esposa, na sua casa? Tem te tirado o tempo de aprender o inglês? Tem te tirado o tempo de estudar, de investir na sua vida? Tem te tirado o tempo de Bíblia? Se fizermos uma pergunta nessa noite, quantos aqui leram um capítulo da Bíblia hoje? Quantos aqui fizeram um devocional ao Senhor hoje? Quantos aqui entregaram algo para Deus hoje? Quantos aqui disseram não para a distração? E se a pergunta fosse, quantos aqui deram 20 minutos para o seu telefone? Quantos aqui deram 1 hora para o seu telefone no dia de hoje? Quantos aqui mandaram mensagens aleatórias, coisas que não edificariam em nada, coisa que não ajudou ninguém? Quantos aqui oraram por alguém hoje? Quantos aqui fizeram algo hoje que não permitiram a distração na sua vida? Qual seria a sua resposta? Eu te digo, essas distrações têm feito que nós afundemos. São essas distrações que têm atrapalhado que nós chegamos até Jesus. São essas distrações que têm atrapalhado um propósito que Deus tem para as nossas vidas. Se Jesus disse, eu os encontro no outro lado, é porque ele já sabia que o barco chegaria do outro lado. Independente de nuvem, independente de tempestade, independente da fustigação daquele vento, independente do que fosse, Jesus já sabia ou não sabia que no mar já tinha vento, que no mar já tinha onda. Ele sabe o que você está passando. A palavra dele para essa noite, vá para o outro lado, eu vou estar contigo. Se ele está te dizendo para ir, pode ir, que ele vai estar contigo. Ele esteve ali com aqueles discípulos e o mar se acalmou, a tempestade se acalmou. É um tempo passageiro e vai passar. A distração te tira do propósito, queridos. A distração te limita de chegar ao máximo, que é até Jesus. Pedro poderia sim ter chegado até Jesus. O seu foco, o meu foco, precisa voltar a ser Jesus. De verdade. Não com hipocrisia. De verdade. Os nossos olhos precisam estar de verdade em Jesus. Porque se a autoanálise ela é feita, verdadeiramente tem algo roubando os nossos tempos que seriam do Senhor. Que seriam para alguém. As más notícias não podem tirar o seu foco de Jesus. As notícias negativas não podem tirar o seu foco de Jesus. Os ventos não podem nos distrair. Jesus tira eles de algo lindo e manda que eles entrem naquele barco, sabendo que tudo aquilo ia acontecer. Deus sabe de tudo que está acontecendo na sua vida. Deus sabe de tudo que você precisa, por isso Ele te ama tanto. Ele gosta, Ele ama a nossa dependência dEle. Uma vez que a sua dependência está nele, uma vez que você firma a sua fé, para de olhar para os ventos, para de olhar para o problema, para de olhar para o não que você recebeu, para de olhar para os obstáculos, para de olhar para as dificuldades e olha para Ele, você chega até Ele, você recebe o que você está buscando, você recebe a sua vitória, você recebe a sua bênção. Queridos, coragem, sou eu, sou Jesus, coragem, não temam, o propósito que eu tenho para a vida de vocês é maravilhoso. O vento vai passar. Ei, se você está aqui como eu buscando um milagre, eu estou, meu controle está ali. Não perco essa oportunidade, não perca. Eu saio de uma corrente e entro em outra. Eu saio de uma corrente e entro em outra. E quando eu não tenho nada para pedir para a minha vida, para a minha família, eu peço para a vida de alguém. Nós temos motivos de sobra para continuar corrente atrás de corrente. Quando não é para a nossa vida, é para a vida de alguém. É para o crescimento da nossa igreja, é por almas, é por vidas. Porque o desejo do nosso coração é que cada vez vidas como a minha, que precisavam ser resgatadas, sejam resgatadas. E os nossos bancos não caiba mais gente aqui. Amém? Queridos, se você que está buscando o seu milagre aqui essa noite, a onda vai parar. O vento vai cessar.
O Senhor é contigo e Ele vai entregar a sua vitória. Para de olhar para o vento. Enxuga a lágrima. Enxuga o choro. Ele sabe a hora que você se ajoelha. Ele sabe a hora que você pede. Ele sabe o que você está buscando. E como na vida daqueles discípulos, o vento parou. As ondas se cessaram. Vai passar o que você está passando de negativo. Vai passar. Você crê nisso? Amém. Eu quero também falar essa noite sobre o perigo das distrações. Muitas vezes vem para te fazer crescer. Deus permite novos desafios. E eu repito. Muitas vezes, para te fazer crescer, Deus permite novos desafios. Quem crê nisso? Antes de subir naquele barco, aqueles discípulos presenciaram e participaram de um grande milagre. Verdade ou não? Mencionado já aqui. Um milagre de pães, uma multidão sendo alimentada pelo milagre, mas também pelas mãos dos discípulos. A multidão viu aquele milagre e logo em seguida aqueles discípulos vão para um barco. Dessa vez, discípulos não têm a presença de Jesus com eles. Os ventos batem, a dor vem, a dúvida vem, o choro vem, a tristeza vem, a angústia vem, a pergunta vem se Jesus está ou não está conosco naquilo. Mas vemos aqui na palavra que o nosso Senhor Jesus insistiu que eles entrassem naquele barco. Queridos, a palavra insistiu, mandou aqui, como mencionada, foi... Eles não tinham outra forma, eles não tinham outro jeito. Não existia um não ali. Não existia a posição de se negar a entrar naquele barco. Eles tinham que entrar naquele barco. Não foi demônio. Não teve nada de... Nós temos, às vezes, o erro de espiritualizar as coisas. Não teve ataque do demônio ali. As ondas ali não tinham nada de demônio. Quem mandou eles entrar no barco? Sozinhos? Quem sabia o que ia acontecer? Jesus sabe o que você está passando. Era necessário que eles entrassem naquele barco para viver coisas novas. O que você pode estar passando, aquilo que você está enfrentando, é porque Deus quer te levar para algo maior. É só um step. Muita gente disse, pouca gente disse amém. Deus pode permitir que você passe pelo que você está passando, porque Ele tem algo muito maior para a sua vida. Eles não sabiam o que está por vir, mas Jesus sabia. Você pode não saber o que está por vir, mas o que Deus tem para você é grande, é muito maior, porque Ele não perde o controle de nada. Ele não perde. Sabe por quê, queridos? Porque antes de uma posição, vem a preparação. Nem sempre nós estamos prontos para ser preparados. Nem sempre nós estamos prontos para passar pelo processo. Queremos a nossa bênção, não queremos entender como, mas a queremos. Mas existe um processo. Deus, o pastor Moisés mencionou aqui uma outra mensagem, não há muito tempo, mas Deus estava preparando, Jesus estava preparando aqueles discípulos para algo muito maior, para esses tempos aqui, estava preparando eles para seguir o ministério, estava preparando eles para a nova igreja, tanto que Pedro, a primeira vez que prega, 5 homens confessam Jesus. Era algo grande que tinha para a vida deles. Talvez o seu sentimento agora é de angústia, é de dor. Talvez o seu sentimento agora é de pergunta: por que isso, Senhor? Por que tanto sofrimento? Por que tanta angústia? Por que tanto choro? Por que as ondas estão tão alto? Por que está tão difícil? E a palavra do Senhor Jesus para você essa noite é porque meu plano é muito maior. Você não consegue entender. O meu plano é para que você chegue ao outro lado. Você está olhando para a onda agora, mas o que eu tenho para você é muito maior. O que Jesus tem para você é muito maior. Ele tem para você a sua vitória. Glória a Jesus. A prova é algo maior para a sua vida. Certeza disso, querido.
A prova é para te levar a algo maior. É para te criar casca. É para te dar sabedoria, é para te dar entendimento. É para que você aprenda as coisas. Como disse, foi permissão do Senhor ali. Aqueles ventos, aquele barco fustigado, aquele sofrimento, tudo foi intencional. Pode ser que o que você está passando agora, existe a dúvida no seu coração ou na sua mente. O que é isso? Essa doença é o quê? Essa luta no trabalho é o quê? Esse sofrimento, essa angústia minha está vindo de onde? Pode ser permissão do Senhor. Pode ser Deus te tratando. E a sua pergunta não é por quê, a sua pergunta, Senhor, me permita aprender isso logo, porque eu não quero ficar aqui. Me ajuda a entender essa luta, me ajuda a passar por isso, porque eu sei, declara isso sobre a sua vida, porque eu sei que o que o Senhor tem para mim é o mesmo ou maior do que aquilo que você teve para aqueles discípulos, é que eu chegue ao outro lado, é que eu alcance aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Não deixe de pensar dessa forma, Deus tem algo maior para a sua vida, independente daquilo que você está passando. Queridos, para te preparar, para te colocar num lugar mais alto, Ele pode te jogar no fogo. E falando em fogo, nós lembramos de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Lançados ao fogo, porque honraram, se colocaram na presença do Senhor. Não se abdicaram de estar na presença do Senhor. E eles foram honrados. Daniel, para aqueles que conhecem a sua história, lançado na cova dos leões. Por ter permanecido na presença do Senhor, por ter sido firme, uma nação inteira reverenciou ao nosso Deus. E nada aconteceu com ele. Processos que o levaram para algo mais alto. Sadraque, Mesaque e Abidnego, processo que o levaram para algo mais alto. O levaram a ter ali uma quarta presença naquela fornalha e ser honrado por aquele rei naquele momento. Por que não falar de Davi? Em sua juventude, um pastor, mas teve no seu processo um urso, teve no seu processo um leão, teve no seu processo um Golias. Talvez você já passou pelo leão, já passou pelo urso e agora você tem um gigante à sua frente. É propósito de Deus, querido. Pode ser propósito de Deus para te levar a algo muito mais longe. Pode ser propósito, é muito pouco amém, é muito pouco aleluia. O que você pode estar passando agora pode ser um Golias, pode ser uma fornalha, pode ser leões, mas o que Deus tem para você é algo mais alto, é algo mais elevado. O que o Senhor tem para você vai se cumprir, porque é a palavra dele, em nome de Jesus. Se tornou rei, honrado. Deus o levou a isso. Mas passou por um processo. Antes da posição, virá a preparação. É um desafio a ser vencido. O desafio é para te fazer crescer, querido. O desafio é para te fazer forte. O desafio é para te levar a algo maior. É tempo de viver coisas novas. Tiveram ali o privilégio de ver a multiplicação dos pães e dos peixes. Sim, alimentaram aquela multidão, mas Deus tem sempre algo novo para você. Deus tem sempre algo novo para você. Deus tem sempre algo novo para nós. Não é na mesmice, não é no sedentarismo, não é ficar da mesma forma, na mediocridade. Ele tem algo grande para mim e para você. E se você estiver afundando, eu me agarro e te chamo a se agarrar também. A mão de Jesus sempre estará assim. Eu não sei como você está. Eu não sei o que você está passando. Ainda que durante isso que você pode estar passando, esse momento em sua vida, ainda que você tenha ficado com os seus olhos no vento, ainda que você tenha ficado com os seus olhos no problema, ainda que você tenha ficado com os seus olhos sem fé,
Se você levantar a sua cabeça, um pouquinho mais adiante de você, é a palavra que me diz isso. Jesus não negou a Pedro. Quando Pedro disse, Senhor, estou afundando, a mão de Jesus estava pronta para levantar. A mão do Senhor está pronta para te levantar. A mão do Senhor está pronta para segurar na sua mão. A mão dele, independente se até aqui você errou, a mão dele está pronta para te levantar e te tirar de onde você estiver. Ele tem sim algo grande para a sua vida. Ainda que o desafio aos meus e os seus olhos seja grande, maior é o que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Glória a Jesus. E para que vocês falem um bem forte, eu já quero concluir. Eu vou concluir. É isso. Queridos, independente de como está a sua vida, eu quero te dizer que se o que você está passando é ou não permissão de Deus, Deus tem algo grande para a sua vida. O desafio pode ser para te elevar, mas também não permita que as distrações te tirem da presença do Senhor. Pois essa noite não permita mais que as distrações roubem o seu tempo. Existem coisas que Jesus não pôde fazer por Pedro naquele momento. Ele afundou porque tirou os olhos. Se você sair daqui dessa noite e você não mudar nada, quando você se levantar desse banco, a primeira coisa que você fizer for olhar o seu telefone, e antes de ir dormir, antes de olhar a palavra e ler a palavra, for para o seu telefone mais uma vez, ou for para uma televisão, essa tem sido a sua prioridade, e se não mudar, se não tiver algo novo, não tem algo novo para a sua vida. É a sua atitude na presença do Senhor que te eleva, que te faz chegar ao outro lado. E eu convido vocês a ficarem de pé. No capítulo 10 de Lucas, Jesus e seus discípulos, eles chegam até uma aldeia. E uma mulher chamada Marta o convida para ir até a sua casa. E ali, essa mulher se distrai. Ela o convida. Foi ela quem o convidou. Mas foi ela quem se distraiu. E alguém chamou sua atenção. Quando ela reclamou a Jesus, Jesus respondeu para ela: você está se importando com outras coisas. Você está distraída. A distração não foi ali um pecado na vida dela. Mas em outras traduções se diz perdida. Jesus não condenou Marta por isso. Ele não te condena pela sua distração. Mas Marta perdeu a boa parte. Com as nossas distrações, nós estamos perdendo algumas coisas. A primeira delas é não atingir o nosso propósito, que é Jesus que está nos esperando. A segunda delas é quando nos distraímos e perdemos a oportunidade de Deus nos levar a algo maior. Deus tem algo maior para a sua vida. Deus tem algo grande para a sua vida. É do desejo do Senhor Jesus que as ondas se cessem na sua vida. E elas vão cessar. A dor vai passar. A angústia vai passar. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, diga: ele vem com toda a autoridade e manda acalmar.